Paz e bem a todos. Sejam todos bem-vindos ao Congresso Clamando por Milagres. A partir de agora, conheceremos um pouco dessa comunidade que, através do carisma de anunciar a paz e a cura aos corações feridos, e viver Maria como modelo de santidade. Daniel, um jovem que aos 18 anos de idade sente um chamado de se doar por inteiro ao Evangelho e começa assim uma história de amor e entrega. Bom, vamos continuar aqui. Jogou futebol há quanto tempo? Eu joguei dos 11 aos 18. Era uma grande promessa. Seria um Neymar hoje, então, para nós. Quem sabe, né? Então, mas então eu recebi muitos convites, né? Para jogar, inclusive aqui em São Paulo e tudo. E daí começou os conflitos em casa. Porque meu pai não queria que eu jogasse futebol. Ele queria que eu estudasse, tivesse uma formação e tudo, que é o que todo pai e minha mãe, filho, né? Não aceitavam muito, mas diziam: meu filho, eu quero o que você quer. Eu quero o que você quer, se é isso que você está querendo, eu lhe acompanho. Ela chegou aí até muitas vezes para o estádio comigo. Chegou aí até para o estádio comigo, uma vez até com a perna quebrada. Ela foi com você com a perna quebrada? Ia para o estádio, eu e mais meus dois irmãos, para não deixar a gente começou a conflito, porque era o meu sonho, né? Meu sonho era ser jogador. E a forma de eu atingir meu pai, porque ele queria muito que eu estudasse, foi eu não estudar. Foi criando uma revolta em mim, para que aí eu comecei a dizer: quer saber, eu não vou estudar. Para você ter só ideia, Bunga, do que aconteceu, eu passei a andar com gente muito pesada. Hoje, se tivermos 2 ou 3 vivos, é muito, porque outros foram parar no presídio, outros foram assassinados. Então, eu passei a andar com eles. Era uma maneira de afrontar o pai. E eu fiquei violento também, né? Posso dizer, violento. Praticamente todo fim de semana eu brigava, porque os baile funks lá em Fortaleza não eram assim bailes assim para dançar e tudo. Era realmente conflitos de gangue. Cheguei a ser marcado na época de morte também. Cheguei a escapar muitas vezes da morte. E aí foi grandes conflitos, porque minha mãe descobriu. Aí vem a outra história do meu irmão. Meu irmão, sabendo que eu estava indo, porque eu ia escondido, contou para o meu pai e contou para minha mãe. Aí minha mãe ficou muito triste, chorava. Ela dizia: eu prefiro morrer do que ter o meu filho nisso. Mesmo assim, eu não deixei. No prédio onde eu morava, tinha 5 pessoas que eu tinha brigado mesmo assim, de sair mesmo no soco e tudo, e de polícia vinha atrás, eu ter que correr e entrar dentro de casa, porque eu sabia daquilo. Entrou dentro de casa, a polícia não pode pegar. Então eu sempre escapava nesse sentido. Então minha mãe começou a perceber e sofrer muito com isso. E ela saía às 7 horas da manhã e ficava até 11 horas. Então eu também saía às 7 horas da manhã para ir para o colégio. Do colégio eu participava de grupo de dança também, de axé e tudo, de apresentações e tudo. E também futebol de salão no meu colégio. Então eu ficava de 7, saía do colégio 8, 9 horas, quando era 2 vezes na semana. E dessas 8, 9 horas, na época que eu arranjei uma namorada, ia para namorada e ficava até 11. Que não era Juliana. Que não era Juliana. Então, ficava até 11 da noite. Praticamente minha rotina era essa: 7 da manhã saía, 12 horas, meia-noite, eu chegava em casa, isso todo dia. E claro, todos os dias meus pais reclamavam. Daniel, o tempo passou, uma nova vida se iniciou ao lado dessa mulher que, através da fé e perseverança, juntos saem a esse Brasil afora. Juliana e Daniel sentiram um forte apelo do Espírito Santo a iniciarem uma missão com os jovens e as famílias. Disseram sim a Deus. E desse sim como Maria, no dia 16 de julho de 2004, nasce o carisma Aliança de Paz. Boa tarde, meu nome é Juliana, tenho 30 anos, e o Daniel, meu esposo, também 30 anos, e ele pregou aqui de manhã, e ele falava um pouquinho sobre a consagração. Eu e Daniel, nós somos fundadores de uma comunidade que tem a sede lá em Fortaleza. É uma comunidade que tem 6 aninhos, e a gente tem uma missão também em Brasília e uma no interior do Ceará. E o Daniel falava um pouquinho sobre os consagrados, né? A vida consagrada. Nós podemos entender um pouquinho o que seja o consagrado.
O consagrado é aquele que vive com aquilo que é sagrado. A pessoa, ela opta, ela diz, não, eu quero viver, eu quero acompanhar as coisas sagradas. Então ela começa a deixar aquilo que não traz o sagrado de Deus. Ela começa a se afastar e a se aproximar das coisas. Mas diante do consagrado também existe um grande evangelizador. Porque o evangelizador não é o consagrado que fica parado, que diz, não, Senhor, eu te quero. Mas o evangelizador é aquele que fala, eu preciso levar outras pessoas a conhecer a Deus. Então o evangelizador é aquele que sai do seu lugar. E nós podemos ver em 2 Coríntios, no capítulo 4, que São Paulo, como um grande evangelizador, ele vem falar um pouquinho do que ele experienciou, um pouquinho da sua experiência de evangelizador. E uma grande experiência, por isso que São Paulo era muito feliz, por isso que os santos são muito felizes, e por isso que aqueles que evangelizam são felizes, porque Dom Bosco dizia, nós viemos para o mundo, nós viemos ao mundo para os outros. Diga você mesmo, eu vim para o mundo, eu vim ao mundo para o outro. Então, quando a gente experimenta essa graça de viver para o outro, é que vai dando sentido à nossa vida. Aí aquele aspecto de depressão, eu não tenho o que fazer, estou com preguiça, não sei o que eu tenho que fazer, não tenho nem vontade de fazer. Você vai ter que deixar coisas. Então, você vai passar certas privações. Porque você vai ter que confiar na providência divina. E São Paulo diz, Deus providenciará, não se preocupe. Quando a gente faz tudo programadinho, né? Eu acordo, eu trabalho, no fim do mês eu recebo e compro o que eu quero. Não é bom ser assim? Mas com Jesus ele fala, não, eu vou bagunçar um pouquinho, eu que vou dizer o que vocês vão fazer. Eu, Daniel, a gente já fez várias mudanças. Eu morava em Brasília, ele em Fortaleza. Aí Jesus já mexeu, pronto. Nos encontramos, aí Jesus falou, agora vão para Fortaleza. Depois que nós estávamos em Fortaleza, agora vai para Brasília. Depois que estávamos em Brasília, volta para Fortaleza. E assim, Deus escreverá a nossa história. Então Jesus, ele cuida das nossas vidas. Temos privações, temos, mas tudo que nós temos vem da mão de Deus. Nós somos privados, mas também tudo que nós recebemos vem das mãos de Deus. Você está fazendo de tudo para ir para o céu. Tá certo? Você faz de tudo para ir para o céu. Aí tem uma hora que a pessoa chega aqui, levanta o pezinho para você cair. Aí você está se esforçando, você cai, e a pessoa está falando, ai, que bom que não deu certo como você queria. Então são aquelas pessoas que dificultam, porque você quer o céu, você quer entrar no céu. E elas ali estão na brincadeira, não estão entendendo nada, acho que nem sabem que o céu existe, e ficam ali te atrapalhando. Certo? Então guarda essas 3 coisinhas. Senhor, aquele que tu amas está enfermo. Este foi o grande clamor do coração de Marta e Maria quando Lázaro estava doente. Senhor, aquele que tu amas está enfermo. E neste clamor, nesta intercessão dessas 2 mulheres, o Senhor dá uma resposta. Esta enfermidade não causará morte, mas tem por finalidade a glória de Deus. Por ela será glorificado o Filho de Deus. Eu inicio proclamando esta palavra porque o Senhor tem para a nossa vida uma vida de glória. E o inimigo tem tentado roubar de você a glória de Deus. As enfermidades, as dores e os sofrimentos não podem tirar você da glória de Deus, porque Deus revela a sua glória para você a cada instante. Aquele que tu tanto ama, Jesus, está enfermo, mas não, o Senhor diz para você hoje, que está com uma situação de sofrimento, esta enfermidade, esse teu sofrimento, não é para a tua morte, mas é para manifestar a glória de Deus. E nós aqui como consagrados, queremos dizer que neste exato momento, o céu inteiro se move a teu favor.
Você veio aqui para que o Senhor respondesse às suas perguntas, porque a única resposta definitiva é aquela que vem de Deus. Muitas vezes a situação de morte bate à nossa porta para roubar a glória de Deus na nossa vida. Você tem experimentado isso, mas hoje o Senhor, como disse a Marta, como disse a Maria: se creres, verás a glória de Deus. E o Senhor quer manifestar sinais para que a tua vida seja esta vida de entrega, de amor. Mas para isso é preciso que você tenha este olhar espiritual, essa visão espiritual, de que Deus está acima de tudo. Deus está acima de tudo, acima de todas as coisas na sua vida. Ele manifesta sinais. Eu me lembro bem, uma mulher que eu conheci em Fortaleza, amiga de um irmão meu de comunidade na época. E esta senhora era uma jovem, ela era evangélica. E um dia, de repente, ela ficou cega dos 2 olhos. O olho dela se movia circularmente, sem ela ter controle no olho. Foi de repente, do nada. E eu estando na casa desse meu irmão de comunidade, eu vendo a situação dela, eu disse: não custa nada eu fazer uma oração por ela. E vou perguntar se ela aceita. E eu disse para ela: ô irmãzinho, falei primeiro com ele. Ele: fala, Daniel. Eu falei: você aceita eu fazer uma oração por você? Nós somos irmãos na mesma fé, nós acreditamos no mesmo Deus. E ela disse: pode fazer, Daniel. Ela estava cega, sendo levada pela família, sem saber o que tinha acontecido. Naquele dia eu impus as mãos sobre ela, e eu disse: Senhor, dai-me uma palavra. Quando eu abri a palavra de Deus, caiu na história do velho Tobit. E como eu já conhecia bem essa história do velho Tobit, que tinha ficado cego, e depois tinha sido curado, naquele momento de provação que ele passou, naquele instante, numa atitude de fé expectante, numa atitude de fé, de expectativa, porque também eu vou falar desta dimensão da fé, esta fé carismática. Como eu dizia de manhã, quando eu pegava aquela senhora na cadeira de roda, ali o que me movia era a fé carismática, de que Deus pode fazer e ainda faz sinais, e o inimigo não tem poder. E quantas vezes nós deixamos roubar a glória de Deus, porque nós não acreditamos. E naquele instante, sem medo algum, ousadamente eu disse para aquela menina, que era evangélica, eu disse: o Senhor está aqui te prometendo que tu vai ser curada desta cegueira. Quando foi 3 dias depois, o irmão dela liga para mim e diz: Daniel, a minha irmã voltou a enxergar e o olho dela voltou ao normal do nada. 3 dias depois. Só que aí, Deus não faz a graça pela metade. E ele liga para mim e diz que ela quer falar comigo. Sabe o que é que ela queria falar comigo? Ela disse: Daniel, eu quero ser católica, apostólica, romana. E nós não temos que ter medo de anunciar o evangelho. E até hoje ela é católica. Uma grande luz viaja na história, através dos anos, vencendo as trevas, fazendo-se memória, iluminando a nossa vida. Claro, nos revela que não se vive se não se busca
a verdade. Olhando a natureza linda, esplendor de beleza, penso em dar menina bela, que ela seja um semblante divino, sua vida um hino eterno e imborrável. Olhando o firmamento, a lembrança sublime momento, o anjo anunciando o milagre, em seu ventre a divindade, o verbo encarnado, e ela disse sim a Deus. Olha pra mim, compromete meu mundo e fazer a vontade de Deus, ainda mais desistir de dar o melhor ao Senhor. Vem, Senhor Jesus, em meu socorro. Vem na minha dor, vem no meu vazio. Vem, Senhor Jesus, porque pequei e sem ti não tenho vida. A comunidade Aliança de Paz, com seu testemunho profético, continua espalhando sobre todo o Brasil.
Daniel assume em sua vida o grande desejo de Jesus. Eu vim para lançar fogo sobre a terra, e bem quisera que já estivesse a arder. É também autor do livro Testemunhando Curas e Milagres, e por onde passa, anuncia com grande ousadia aos jovens a palavra de João Paulo II. Jovens, não tenhais medo de serem santos. E vem mudando o velho mundo, recomeçaremos, seguindo Cristo junto a Pedro, renasce em nós a fé, palavra viva que nos renova e cresce em nós. O grande dom que Deus nos deu, Cristo, seu Filho, a humanidade renovada, é nele salvada, é vero homem, vero Deus, é o pão da vida. Palpitando sem mais uma vez, essa da noite, sinto tua presença, transformando esse lugar. Um pezinho, hein? Sinto meus pés vibrando e vontade de dançar. E eu danço, 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 pois com Cristo agora estou. E eu danço, 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 celebrando seu amor. Comunidade Católica Mariana, Aliança de Paz.